Olá, nessa série de vídeos sobre a interpretação de sonhos, nós não poderíamos avançar ou falar em interpretação de sonhos sem falar sobre o conteúdo latente do sonho. Nós podemos traduzir de alguma forma que esse conteúdo latente representa um conjunto de significações a que chega a análise de uma produção do inconsciente que é chamado particularmente de sonho, né? Uma vez decifrado, o sonho deixa de aparecer como uma narrativa em imagens para se tornar, de alguma forma, uma organização de pensamentos, um discurso que exprime um ou vários desejos. Então, traz aí essa primeira alusão ao que significa o conteúdo latente, né? Esse conteúdo que está ali, né, latente em nós, mas que ele acaba se transformando, sendo ressignificado quando ele é organizado em formas de pensamentos, de discurso, e que a gente consegue dar lugar aí a essa expressão de um ou de vários desejos. Então nós podemos entender, nesse sentido, a expressão conteúdo latente como um sentido um pouco mais amplo, como um conjunto daquilo que a análise vai sucessivamente, revelando associações do analisando, as próprias interpretações do analista. O conteúdo latente de um sonho, ele seria então, nesse caso, constituído por restos diurnos, por recordações também de outras épocas, da própria infância do analisando, por impressões corporais que são vivenciadas durante o processo do sono, né? A gente às vezes tem algumas sensações físicas, biológicas, e a nossa mente acaba interpretando isso através dessas imagens, desses conteúdos do sonho, dando um significado para essas sensações biológicas e neurológicas que nós experimentamos também durante o momento do sono. Alusões também até a própria situação transferencial. Então, num sentido mais restrito, nós poderíamos concluir, então, que o conteúdo latente designaria por oposição algo parecido ao vamos dizer assim, ao conteúdo manifesto, lacunar e mentiroso. Então, o conteúdo seria aí essa tradução integral e verídica da palavra do sonhante, a expressão adequada do seu próprio desejo. Então, a partir daí nós podemos dizer que o conteúdo manifesto, que Freud designa muitas vezes apenas pelo termo conteúdo, é a versão mutilada, o conteúdo latente, igualmente chamado de pensamentos ou pensamentos latentes do sonho, descoberto pelo analista, é a versão correta. Então, nós podemos dizer que eles aparecem para nós como duas apresentações do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes, vamos dizer dessa forma, né? Ou melhor dito, o conteúdo do sonho se apresenta como uma transferência do pensamento do sonho para um outro modo de expressão, cujo sinais e leis de composições temos de aprender a conhecer pela compreensão do original com a tradução. Parece um pouco confuso, não parece? Mas não é tão confuso como realmente a gente acredita. Ele vai dizer que o conteúdo latente seria esse conteúdo original, na essência, o pensamento, as pulsões, né, os desejos, e que o conteúdo manifesto seria como essas traduções ou representações ou formas que esse pensamento, que esses conteúdos latentes assumem para ganhar uma significação. Então, os pensamentos dos sonhos, eles não são imediatamente compreensíveis logo que deles tomamos conhecimento. Então, a gente percebe que quando a gente observa um sonho, nem sempre a gente se dá conta do que está por trás daquele sonho. A gente consegue, muitas vezes, ter dificuldade até de encontrar um sentido real no sonho. Segundo Freud, o conteúdo latente, ele é anterior ao conteúdo manifesto. Por isso que eu acabei trazendo essa expressão como se fosse quase esse conteúdo original, esse conteúdo que dá origem ao próprio conteúdo manifesto. E o trabalho do sonho transforma um no outro. Então, vamos dizer que através dos sonhos, esses pensamentos, desejos se manifestam. Como eles não conseguem se manifestar de qualquer forma, eles buscam essas formas que nós conhecemos
e vão construindo, através dessas formas, algum significado, e esses significados, essas imagens, essas lembranças, essas memórias que nós temos de quando nós sonhamos, que a gente não lembra de nada do que sonhou, ou lembra de algumas cenas que parecem não fazer o menor sentido, ou de pessoas que a gente não vê há muito tempo, ou pessoas que a gente nunca viu na vida, mas que no sonho elas aparecem, né? Nós podemos dizer, então, que é esse pensamento original, esse conteúdo latente, se transformando no conteúdo manifesto. Nesse sentido, nós podemos dizer que o conteúdo manifesto ele nunca é criador, ele é criado pelo conteúdo latente. Então, fica aí essa importante reflexão sobre o conteúdo latente e que nós podemos traduzir o conteúdo latente como o pensamento originário ou o pensamento original. É isso.